A paz do Senhor, bom dia, glória a Deus por este dia glorioso que Ele nos concede, onde mais uma vez podemos render graças ao nosso Senhor por mais esta rica oportunidade de estar comentando com os amados irmãos a leitura bíblica diária nesta manhã gloriosa. Queridos irmãos, chegamos à lição de número 13, que tem como tema voltados os olhos para a bendita esperança. Hoje, quarta-feira, estaremos meditando a leitura diária que se encontra em Lucas, capítulo 12, versículo 37, que diz a seguinte expressão. Para esta oportunidade estaremos lendo na versão NVI. Diz assim a palavra do Senhor: felizes os servos cujo Senhor os encontrar vigiando quando voltar. Eu afirmo que ele se vestirá para servir, fará que se reclinem à mesa e virá servi-los. Glória a Deus. O tema, queridos, da nossa leitura diz que bem-aventurados são os crentes vigilantes na vinda do Senhor Jesus. O autor da lição, ele traz para a nossa meditação o tema baseado na parábola do servo vigilante, que se encontra Lucas capítulo 12, versículos 35 ao versículo 48, e Mateus capítulo 24, versículos 45 a 51. Amados irmãos, o Senhor Jesus, ele sempre buscou trazer uma palavra de exortação para os seus discípulos por meio de parábolas, né? A palavra é essa, parábolas. E a parábola, ela muitas vezes se tratava de uma alegoria ou uma comparação, com relação às verdades espirituais concernentes na vida cotidiana de cada discípulo. E podemos ver, queridos, que o Senhor Jesus, ele disse, versículo de número 35 do capítulo 12, e sejam cingidos vossos lombos e acesas as vossas candeias. O que me chamou a atenção foi a palavra cingir. Ela significa preparar-se para a atividade. Antigamente, os irmãos sabem que não se usava, os homens, uma calça como nós utilizamos no dia de hoje. Então era uma túnica, e essa túnica ela vinha até os pés, era longa. Então ele meio que dava um nó na sunga, na altura das coxas, ali entre as coxas e o joelho, para que pudesse ter uma mobilidade melhor. Então Jesus, ele utiliza o termo cingir, que quer dizer preparar-se para a atividade. Outras expressão que me chama a atenção são acesas as vossas candeias. O interessante é que a candeia era como a lanterna, nos dias de hoje, como lâmpadas, dentro de casa. Então, quando a candeia ela estava acesa, ela iluminava o lugar onde estava escuro. E quando se trata, queridos irmãos, de que quando se trata de vigilância, o Senhor Jesus diz assim: e sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor quando houver de voltar do banquete, para que quando vier e bater logo na porta, vocês possam abrir-lhe. Aí Jesus diz o texto de hoje: bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará assentar à mesa, e chegando-se, os servirá. Queridos irmãos, palavra bem-aventurados significa felizes. Então, felizes os servos, cujo Senhor,
quando voltar, os achar vigiando. Aleluia. Jesus, irmãos, ele traz para os discípulos uma palavra que diz: quando eu voltar, eu desejo que vocês estejam me esperando, preparados para quando eu voltar. Aleluia. O interessante é que o autor da lição, ele diz: voltados os olhos para a bendita esperança. Eu acho interessante que a nossa bendita esperança, ela é Jesus de Nazaré. Então, os olhos do crente devem estar baseados em Cristo. Paulo, ele fala, dizendo que estava prosseguindo em direção ao prêmio. O autor anônimo aos Hebreus, ele diz que estava em direção à carreira que lhe estava proposta pelo prêmio da soberana vocação. Então, meus amados irmãos, que nós possamos vigiar, saber que a vinda do Senhor está próxima e que quando Ele voltar, Ele deseja que nós possamos estar preparados para a vinda do Senhor. Então, felizes são aqueles que quando o Senhor voltar, os encontrar preparados. Candeia acesa. Aleluia! Lombos cingidos, preparados para a vinda do Senhor Jesus. Que Deus nos ajude, nos encha da sua graça, em nome de Jesus. Amém.